Oi gente, tudo bom? Olha só, eu vou fazer aqui ao vivo, né? Gravado, né? Mas fazer assim, eu quero dizer que eu quero fazer uma análise aqui, né? Para vocês acompanharem, de como é que eu analiso, por exemplo, um conjunto de dados no meu trabalho e como a gente vai usar um pouco do que a gente trabalhou em física computacional, né? Para fazer esse tipo de análise. Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, esse exemplo aqui são os dados de um aluno meu, um aluno quase ex-aluno, né, que deve estar em breve, vai estar terminando aí, que é o Marconi. Aí nós temos alguns dados aqui. Eu vou abrir um desses arquivos para vocês, tá bom? Então, a primeira coluna, que tem aí, vocês conseguem ver 2,5, né? É um dado quantificador lá do meu problema. Só que um dado parâmetro do meu problema, que eu chamo de Mi, beleza? A segunda coluna é a medida física, que a gente chama de participação, tá? A terceira e quarta coluna são umas variáveis de controle que a gente estuda lá no problema, né? Basicamente o que a gente precisa é a segunda coluna, tá bom? Então se você olhar, eu tenho zilhões de dados. Por exemplo, vou fazer aqui um exemplo para vocês aqui. Eu tenho um monte de dados aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tenho vários arquivos que começam com esse preâmbulo aqui. E eles todos têm 20 médias, tá vendo aqui, ó? M20. E só muda a semente. Então são vários experimentos, um monte de experimentos. Cada experimento rodado num cluster, num núcleo, tá bom? Agora eu vou pegar todos esses experimentos e vou concatenar. Então eu marco aqui esse arquivo aqui até a parte da semente. Vou no terminal, boto cat, coloco aqui. Observe que todos os arquivos têm esse cabeçalho. Ele só vai mudar lá na semente. Lá no final eu boto um asterisco aqui, entendeu? Na semente, compreendeu? Aí boto maior, por exemplo, n90.dat. O que aconteceu? Ele gerou um arquivo chamado n90.dat que tem todo mundo. Arreca tudo aí, tá bom? Você vai ver aqui. Tem tudo que é dado aqui, certo? Então tá todo mundo aqui, são 400 pontos. Agora, obviamente, esse é um arquivo com quatro colunas, né? Porque ele tá todos os dados aí, tá bom? Mas eu quero fazer um estudozinho estatístico só na segunda coluna, tá certo? Só na segunda coluna. A primeira coluna é um parâmetro de controle da gente e a segunda coluna é onde está a física da coisa. Aí eu fiz um programinha baseado naqueles programas do curso de física computacional que a gente já trabalhou aí, né? Eu vou ler uma tabela de 4 colunas, então eu vou ter 4 vetores, tá bom? Aí tem um bocado de variáveis aqui que eu vou precisar para o meu estudo, né? R1, R2, R3, um montão aí, né? Aí eu tenho dois arquivos aqui. Tem um arquivo de saída, que é esse médias diversas, que é onde eu vou guardar essas médias que eu vou fazer dessas quantidades físicas. E tem um arquivo de entrada, que é o N90. Tá bom? N90.dat. Lembra que eu construí ele aqui, né? Com aquele comando, não foi? Eu construí o N90.dat que concatenou todo mundo. Tá bom? Beleza? Pronto. Aí eu venho aqui, né? Aí, obviamente, eu posso mudar aqui. Eu posso colocar médias diversas N90 para saber que são as médias para o resultado N90. Se você quiser, você pode colocar esse nome de saída como dado de entrada também. Você pode chegar a dizer, não, eu quero um negócio parecido com o que tinha anterior. Aí, tá bom, você vem aqui, copia, por exemplo, aqui, para lembrar, né? Tá bom? Aí você bota aqui, né? Copia esse negócio aqui, por exemplo. Aí você vem aqui e copia. Bom, média diversa, aí bota aqui. Quem manda é o freguês. Ou você pode botar, inclusive, uma instrução para ter um nome de entrada. Você escolheu o nome ali, tá bom? Beleza? Tá bom. Então, ele vai gerar esse arquivo de saída e vai ler esse arquivo de entrada. Como é que ele lê esse arquivo de entrada? É aquela instruçãozinha que eu já expliquei para vocês, que é essa instrução aqui. Você começa um while. Enquanto ele não der erro, ele vai lendo nesse arquivo aqui, o fio 1. Quem é o fio 1? É o arquivo N90. Ele vai lendo essas 4 colunas e guardando respectivamente nesses 4 vetores aqui. O primeiro vetor, o x, vai guardar a coluna 1. O que é que tem na coluna 1? O que é que tem na coluna 1? Esse 2.5. E a segunda coluna, que é o y, é o que eu quero. Vai colocar aqui, ó. A segunda coluna vai ter o y, que é a informação física. A terceira e a quarta eu não vou mexer, tá bom? Então pronto. Então esse comando aqui, ele vai ler as 4 colunas. O Ni, que é aquele parâmetro lá, que eu disse a vocês que é um parâmetro quantificador lá, ele é a primeira coluna. Então eu digo aqui, Ni igual a esse x1 aqui. Tá bom? Pronto. Aí agora eu vou fazer as médias. Eu vou zerar todos esses mesmos de R1, R2 aqui. Vou zerar, são variáveis que eu vou usar. O número de pontos que ele vai, né, que ele acumula aqui no while, ele acumula um indexador, cada vez que ele lê, ele acumula 1. Então o número de linhas que tem é esse i, que eu guardo ele na variável i1 aqui.
Então eu faço o loop até I1. Aí vamos lá. Então cada vez que eu faço o loop, eu somo 1 no contador, que é o número de pontos que eu vou ter. Aí eu faço agora. R2 recebe R2 mais o valor da segunda coluna. Isso aqui eu estou calculando o quê? Eu estou querendo calcular a média da segunda coluna. Tá bom? É isso que eu estou fazendo. Beleza? Aí agora eu faço R3 recebe R3 mais a segunda coluna ao quadrado. O que é que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo calcular, estou me preparando para calcular a média de y ao quadrado. E agora eu faço R4 recebe R4 mais a segunda coluna ao cubo. Isso aqui é o quê? É um início aí de você calcular a média do cubo, tá bom? Aí aqui eu vou fazer aquele velho nosso truque de calcular a média geométrica, né? Então como é que é a média geométrica? Você soma os logaritmos, primeiro, né, assim? Soma o logaritmo e depois divide pelo número de pontos, ok? Pronto, então esse loopzinho aqui, que ele vai fechar aqui, ó. Cadê? Esse loopzinho aqui, que ele fecha aqui, tá fechadinho aqui, ele fez o quê? Ele fez os somatórios para calcular a média quadrada, a média cúbica e a média geométrica, tá bom? Então isso aqui é a média de y, sendo que geométrica, tá legal? Beleza? O que é que eu tenho que fazer agora? Eu apenas somei, eu fiz os somatórios, eu tenho que dividir pelo número de ponto. Quem é o número de ponto? R1. Aí eu divido aqui, ó. R2 recebe R2, divido por R1, calculei a média de P. R3 recebe R3 sobre R1, calcula a média do P2, né, que é aquela participação, tá bom? E assim vai. E R4 recebe R4 sobre R1, que é a média do P3. E aí, para terminar, para calcular a média geométrica, o que eu faço? Eu divido a soma dos logaritmos por R1 e tomo a exponencial. Então, isso daqui, de fato, eu calculei a média de P geométrico. Tá bom, gente? Pronto, então, R2 é a média de P, R3 é a média de P2, R4 é a média de P3 e R5 é a média de P geométrico. Tá bom? Pronto, agora eu vou fazer essas continhas aqui, ó. Que é isso aqui. M1 é o desvio médio quadrático, né? A flutuação. Aí eu divido agora a flutuação pela média. Isso é uma das medidas que é interessante. A outra, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a raiz quadrada da média de P2 e dividir pela média. Tá bom? Beleza? Isso aqui, ó. Só para você entender aqui. É o SQRT da média de P2 dividido pela média de P. Tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Eu vou tirar, né, a raiz cúbica. A raiz cúbica. Né, a raiz cúbica da média de P3 e vou dividir por P. Tá bom? São medidas estatísticas. Tá legal, gente? É só essa daqui, né? Essa daqui, basicamente, é a média de P2. Cadê? Essa média de P2 menos a média de P elevado ao quadrado, raiz, né? SQRT. Tá bom? Dividido pela média de P. Tá bom? Então, o M1, né? O M1 é essa funçãozinha aqui, que é uma função importante. São medidas estatísticas, né? O M2 é essa função aqui, o M3 é essa daqui. Eu criei essa anotação aqui, raiz cúbica, tá bom? Disso aqui, tá legal? Pronto, aí agora eu escrevo no arquivo de saída, que é o arquivo de saída, é o arquivo fio. Escrevo no arquivo de saída essas funções todas. Escrevo o ni, para você saber para qual valor de ni é essa função, e escrevo o R2, que é o valor médio de P, o R5, que é a média geométrica, M1, M2 e M3. Tá bom? Então vamos executar para ver se esse negócio funciona. Vamos executar. Compilar, compilou, né? Ó, já executou. Média. Foi isso daqui, não foi? Pronto. O valor do ni, para o qual você está calculando, o valor da média geométrica e daqueles cumulantes. Tá bom? Então é só uma análisezinha. Obviamente, essa análise que eu fiz para um valor de ni e um valor de n. Aí você vai ter que fazer para todos os n's, todos os ni's e montar um diagnóstico aí a partir dessas funções aí estatísticas. Tá bom? Ficou claro aí, gente? Um abraço, tudo de bom. Obrigado aí pela atenção.